Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Pablo Guzmão, anestesiador, e como compartilhar é multiplicar, seja bem-vindo a mais um podcast do Medicina do Conhecimento. Hoje nós vamos fazer um formato inovador. Nós vamos conversar com a minha querida Maline Guzmão pelo Instagram e posteriormente o nosso áudio ele vai ficar disponível nas plataformas de podcast, nas nossas plataformas do Medicina do Conhecimento. E já que ciência é informação, você consegue a qualquer momento, em todo lugar, com Medicina do Conhecimento. O que é Medicina do Conhecimento? Bom, é um ecossistema digital, onde a gente integra as pessoas nas diferentes plataformas e a intenção é fornecer soluções e principalmente gerar valor. Você também pode ouvir os nossos podcasts nas principais plataformas de áudio. Spotify, Deezer, SoundCloud, no Google e Apple Podcast e até mesmo na Amazon Music. É só pedir para sua Alexa. Alexa, toca Medicina do Conhecimento. E também você vai poder rever a nossa live aqui no IGTV, no YouTube do Medicina do Conhecimento e no Divã do Saúde. Então vamos lá. Antes de começar e receber a nossa convidada, eu gostaria de convidar você a mandar aí no seu aviãozinho e eu vou aceitar para que ela se integre à nossa live podcast e vai poder participar. Olá, seja Olá, boa bem-vinda, noite. Maline Resch Marcondes Guzmán. Que É prazer tê-la aqui. O prazer é todo meu e eu achei uma super ideia da gente estar junto aqui, fazendo essa live para a gente falar um pouco sobre saúde, bem-estar, né? Que a gente consiga aí, alcançar nosso objetivo de hoje. E eu fiquei muito honrada com o convite do Medicina do Conhecimento, não somente por ser você, né, Pablo, mas por admirar muito o trabalho, né, de publicações, de esse trabalho incansável, né, de divulgar a ciência. E é todo orgulho para mim. E para toda a família, né? Eu queria agradecer a todo mundo que está aqui. Acho que a gente se dividiu aí em seguidores, né? Então, tem seguidores do Divando, tem seguidores do Medicina do Conhecimento, tem amigos, né? Tem pessoas queridas aqui com a gente. E eu convido vocês agora, aperta esse botão aí do coraçãozinho e manda um aviãozinho para todo mundo que você gosta, porque a gente vai falar hoje de um assunto que é muito legal. Isso aí, o nosso objetivo principal é por que escolhemos esse assunto, né? Bom, vamos voltar um pouco no tempo aí, há uns 10 anos atrás, quando você coordenava um grande hospital oncológico e desenvolveu esse projeto, Cuidar do Cuidador. Isso foi notório, o quanto toda a equipe se envolveu e realmente sentiu-se acolhida por essa decisão de cuidar de quem cuida, cuidar do cuidador. Sim. E pensando nisso, resolvi convidá-la para falar de uma forma mais abrangente. Na verdade, o que nós vemos hoje, muitas fake news, situações que geram estresse e que desestabilizam um pouco mesmo a nossa saúde mental. E a gente vai falar um pouco disso. E por termos laços muito profundos, eu acredito que isso vai ser uma oportunidade diferente, uma live DR, uma live papo cabeça. O que você acha disso? Achei top. As amigas já perguntaram, vai ter DR ao vivo? Então, queria dar um oi aí para o pessoal que está entrando também, sim, né, os amigos. A gente vai deixar um pouco o comentário aí para vocês interagirem, né? E sim, depois a gente vai também ter a oportunidade de convidar vocês ou de responder algumas perguntas. Sim, eu sugiro que você coloque, por favor, o título da live e fixe, né, o comentário, porque as pessoas vão chegando e vão entendendo o propósito da nossa live.
né? Então, eu tô numa saia curta aqui, porque a gente vai juntar aí essa responsabilidade de estar conversando com os nossos queridos aqui. E também é uma responsabilidade muito grande, a emoção vai tomar conta também, né? Então, eu queria agradecer a todo mundo que está aqui, né? Doutora Micheline acabou de entrar, lindona, maravilhosa. Aline, Rita, Renatinha maravilhosa, o Tiago, Neander, Alvânia, Luciana maravilhosa, Cleide, lá de Muriaé, riqueza linda, muito obrigada. Doutora Gisele, Silmara, Elismar, as nossas filhas amadas, estamos todas aqui, minha sogra querida, Lorena, Elô, riqueza linda da minha vida. E é isso. Quando você me pergunta, né, sobre essa questão do cuidado, o cuidado ele é bem presente na minha vida desde sempre, né? Fui criada por pais maravilhosos e essa minha infância me gerou um amor multiplicador, né? E vou tentar não falar o né, senão vai virar uma dancinha. E a partir daí, a minha escolha profissional, ela foi justamente voltada para o cuidado, né? Então, nesse hospital onde eu trabalhei, a gente sim desenvolveu esse trabalho, e não foi só eu, né? Foi toda uma equipe multidisciplinar, todos juntos, tentando cuidar de quem cuida. E isso foi maravilhoso, porque quando a gente se doa, cuida de alguém, a gente falece nas forças muitas das vezes, né? Então, quando a gente tem alguém para nos dar um respiro, né? Falar, poxa, como você está? Quando a gente sente o olhar, quando a gente sente o toque, quando a gente sente o cuidado por uma mensagem que seja, né? No celular ou um telefonema, tão esquecido nos dias de hoje, né? Hoje a gente manda mensagem e espera, né? Se der para a pessoa ver, deu. Se não der, não deu. E hoje eu percebo que a gente tem voltado a ser o que éramos antes, né? Então, esse projeto avivou em mim esse cuidado com a equipe que eu trabalhava. Então, eu me preocupava com a equipe que cuidava dos pacientes. Então, a gente precisava, desde sempre, cuidar de quem cuidava. E as coisas foram se transformando, né? Então, dali a minha trajetória mudou. Eu passei para uma agência de viagens, onde eu continuei cuidando dos sonhos das pessoas, né? Quando alguém chegava para mim e me pedia para elaborar um roteiro de lua de mel, ou que fosse com as amigas, com os amigos, um roteiro enogastronômico, eu tinha que ter todo o cuidado para elaborar aquele trajeto, para que ele fosse maravilhoso e inesquecível para aquela pessoa, né? E como ele era específico, personalizado, ou seja, cada pessoa tem uma maneira de ser. Isso não só para as viagens, né? Para o nosso dia a dia, né? Cada pessoa tem uma maneira de se portar, cada pessoa tem uma maneira de manifestar o carinho. Eu vejo isso aqui em casa, né? Nós temos 3 filhas com personalidades diferentes, com maneiras diferentes de demonstrar afeto e de gostar do afeto. E todos nós gostamos do tão sonhado afeto, do carinho e do amor, né? Então, hoje eu desenvolvo o cuidar aqui no projeto Divã do Saúde, que tem sido maravilhoso. Essa semana mesmo a gente lançou um desafio, e para quem está aqui na live que ainda não participou, o desafio é colorir o Insta. A gente está num momento de tanta tristeza, de tantas más notícias. Então, a gente gostaria muito que quando a gente coloca um lugar que a gente gosta, uma pessoa que a gente ama, aqui no Insta, a gente está passando essa emoção naquilo que a gente está postando. Então, a gente esquece um pouquinho, né, dos problemas e passa a pensar naquele projeto ali que você fez, ou num entardecer, que eu gosto tanto de postar, né, no amanhecer. E é isso.
Nós estamos no mês de abril e para o Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, podemos intitulá-lo como Abril Verde, o mês para que todos juntos lutemos pela saúde e segurança no trabalho. Trazendo isso para os nossos profissionais de saúde, quando vivemos aí nesse momento único, imprevisível da pandemia, a gente tem a preocupação de segurança com o paciente, mas também a segurança no ambiente de trabalho. Então, cuidar de quem cuida também diz respeito a diminuir os acidentes de trabalho, a diminuir os riscos de contaminação dos profissionais que atuam na linha de frente com o Covid, e também o que esses profissionais passam do lado da sua saúde mental, porque além do risco de se contaminarem, eles também têm o risco de serem fomites do vírus e contaminar as suas famílias. Sim. Então, existe toda uma necessidade, um protocolo, um formato de agir, de mostrar-se seguro, né, no ambiente de trabalho, para que a gente possa fazer. Mas aqui a gente pode falar de um pouco de cada um desses eventos, dessas situações, né? E existem, claro, com as condições que vivemos, o risco da segurança para os pacientes, isso em qualquer lugar do mundo. A situação de estarmos internados, ela não é tão simples assim, né? Mesmo que seja para uma cirurgia eletiva, existem riscos. Mas nós, com as barreiras de segurança, com os protocolos firmes, né, rígidos, a gente consegue amenizar isso. Mas existe também a situação onde ocorre, mesmo por conta de todo o processo, todo o cuidado e preparo do paciente e preparo do indivíduo, do profissional, nós temos também o que chamamos de segunda vítima. É o indivíduo que a primeira vítima é o paciente, né, e seus familiares, e a segunda vítima é aquele que viveu isso. Então, cuidar da saúde mental, de todo esse processo do cuidado, da qualidade, segurança, que é o que a gente luta todo dia, faz parte aí da essência deve fazer, pelo menos, de todo profissional de saúde. Então, estamos no Abril Verde e isso tem que ser lembrado, valorizado, e logo, logo vai sair um podcast sobre isso, ainda essa semana. Eu sou a primeira a ouvir. Eu acho que a gente não pode deixar de falar dos pilares, né, que são importantíssimos, não somente para os profissionais, mas como para todos, né, assim, todas as pessoas. Então, a gente precisa, sim, se preocupar com uma alimentação de verdade. E aí a gente fala muito aqui, já fiz algumas lives com Nutri, com a Simone mesmo, é uma pessoa que eu discuto muito sobre alimento de verdade, e as pessoas perguntam, o que é alimento de verdade? Alimento de verdade é não ter rótulos, né? Então, eu não tenho que me preocupar com o que ele tem, porque é a comida da vovó, a comida da mamãe, né? Então, aquela comida caseira, às vezes a pessoa fala, a comida de verdade é algo inatingível. Não, ele é o mais simples do que a gente pode imaginar. Então, a gente se preocupar, assim, não com o luxo da gastronomia diariamente, mas sim com uma alimentação com menos riscos, né? Já que a gente já vive numa sociedade, num ambiente que é de riscos. A questão da atividade física. Eu sempre posto de manhã... Peraí, eu queria primeiro falar um pouco mais dessa nutrição. Nós estamos vivendo aqui em casa a pandemia, porque todo mundo aqui aprendeu a fazer pão. E isso foi muito legal. O que eu acho interessante, a questão que você falou aí da comida de verdade, é que a gente aprendeu a estar mais junto durante esse processo da fabricação do nosso alimento. Isso foi um ambiente, ou seja, existem muitas nuances que a pandemia nos trouxe, né? Muitas nuances negativas, mas também a positividade de manter as famílias mais juntas. E até mesmo em volta da mesa, por que não? Isso era um hábito antigo, né? Como você falou, dos nossos avós, dos meus pais, né? Quando a casa cheia, o momento da alimentação era um momento prazeroso, né? Com pra 13 colocar netos. o papo em dia, né? E hoje a gente praticamente almoça rápido, na maioria das vezes almoça fora de casa. E esse processo da comida de verdade, ele tornou-se uma parte muito importante
no agregar valor ao amor dentro dos ambientes familiares, né? Qual foi a sua impressão sobre isso? Eu acho que é isso mesmo. Todo mundo se ressignificou, que é a palavra em destaque hoje, né? E a gente aprendeu a valorizar os pequenos momentos. Essa semana passada eu lancei um vídeo falando sobre o luxo. E quando eu coloquei, algumas pessoas falaram, luxo é ter dinheiro, é viajar. Hoje, na realidade que a gente está enfrentando, luxo é a gente poder sair de casa, né? Então, estar em família é um luxo. Então, assim, é uma questão que, para mim, ressignificou com força ir junto para a cozinha. E não foi só pandemia, não. Acho que serviu para a gente se organizar de várias maneiras e aprender, né, a estar junto. Isso é... A Simone, ela deve estar aqui também na live, e ela sempre fala que cozinhar agrega sentimentos. Então, fica todo mundo ali cercando no fogão, na mesa, um bebe uma cerveja, um bebe um vinho, enfim. É agregador, com certeza. É isso aí. Eu acho que isso é um exemplo que nós podemos mostrar exatamente que cada um descobrir o seu lado, a sua vocação, o que mais gosta, experimentar novos sabores. Hoje eu até experimentei um suco, uma vitamina maravilhosa que tinha até pepino, e Suco estava uma verde delícia detox feito com pepino. verde detox com pepino. E eu não sou muito fã de pepino, mas esse estava fantástico, né? Sim. E é uma experiência que a Se gente dar o veio luxo agregando. de experimentar. Isso, exatamente. Do ponto de vista, caminhando um pouco mais sobre essa questão do cuidado, você começou a falar sobre atividade física, né? Isso aí eu nunca Sim. fui fã de atividade física, não, né? Nunca fui ligado à academia, mas o fato de termos vindo para a beira da praia, isso com certeza nos estimulou a praticar algumas atividades ao ar livre, né? A prancha de Sim. stand-up, a vela com um barco Trindade, muito disponível aqui em função do vento na região litorânea do Espírito Santo, né? E também o fato de começarmos a nos preocuparmos com a saúde. Na verdade, às vezes, o que nos chama a atenção não é o gosto pela atividade física, mas a dor que alguma comorbidade, alguma doença pisca o alerta e fala: opa, a idade chega para Sim. todos. As taxas Sim. de colesterol, de glicemia, algumas taxas que nós habitualmente dosamos, né, para controle da nossa saúde, elas podem se alterar, e aí acende a obrigatoriedade mesmo de realizar alguma atividade física. Mas com o passar do tempo, a gente tem que encarar essa obrigação como um grande prazer. Sim. Então, para mim, tornou-se uma situação extremamente factível, né, em horários um pouco diferentes dos habituais, mas eu vejo no Divã do Saúde também uma performance, umas publicações que valorizam isso realmente, e de um Sim. formato de tentar estimular as pessoas, não é mesmo? Sim. Exatamente. E eu gosto sempre de falar isso, porque as pessoas falam: nossa, você tem uma disposição danada para fazer atividade física, tem vontade, levanta cedo. Não é todo dia. Não é todo dia que a gente está com vontade, muito pelo contrário. Tem dias que a gente prefere ficar na cama, né, descansando, enfim, com preguiça. Mas desde 2016 eu optei por cuidar dessa parte, porque eu me planejei para viver o climatério. Né? Então, hoje, não é segredo para ninguém, eu tenho 50 anos, estou aí permeando, né, o climatério, e percebo pelas consultas médicas, né, que eu faço, que eu estou muito bem em função, não esteticamente falando, mas das taxas sanguíneas. E esse era meu objetivo, né? Chegar nessa idade com uma preocupação não tão importante, né, exagerada,
mas me preocupando com as taxas hormonais, enfim. Então, é o que a gente prega aqui no Divando. Não sei se chegaram a assistir, a gente fez as lives falando sobre menopausa, a gente conversou aqui com a doutora Corina, a doutora Gisele, a nossa Nutri Tati e com a Simone, né, que está sempre aqui comigo. E a gente conversou sobre isso, né? Então, não é luxo, né, fazer atividade física. Hoje eu optei por ter uma personal, a Simone querida, Simone Manos, que provavelmente está aqui também, e porque eu preciso de alguém para me apertar a orelha e falar, vai lá e faz, porque eu sozinha eu não faço. Então a gente precisa buscar meios, né, no que a gente não tem alguém para falar, mas botar um tênis e fazer uma caminhada, mesmo que num horário mais cedo, né, onde não tem muita gente no calçadão, nesse momento que a gente não pode sair de casa. Então, a gente precisa escolher algo para fazer, nem que for fazer um fit dance dentro de casa, igual de vez em quando tem aqui, né? Dançar, olhando para a televisão, enfim, alguma coisa a gente precisa fazer para estimular e se movimentar. A palavra é se movimentar. A gente precisa sair da zona de conforto. O nosso objetivo aí é tentar alcançar os 150 minutos semanais. Isso realmente tem que ter um pouco de vitalidade e persistência mesmo. Quero mandar um abraço aqui para o Jefferson, meu personal, que bate aqui em casa às 5 horas da manhã, para que a gente possa subir e usar a academia de uma forma bem responsável, com máscara o tempo todo, né, evitando aglomeração, tendo sempre um protocolo de cuidado, de uso de álcool a 70 para higienizar os equipamentos. E realmente isso modificou a forma de exercitarmos, mas realmente não é impossível. Então, realmente depende de cada um de nós. É um estilo de vida ligado à prática da saúde, né? A movimentação. Eu costumo dizer que não é fácil. É possível, mas não é fácil, né? Então, exatamente. E também não cai do céu, a gente tem que correr atrás. É verdade. E aí, posso dar uma sugestão? Isso é interessante. Posso dar uma sugestão? Pode. Sim. Retomar os comentários para as pessoas interagirem um pouco. O que você acha? Claro, ativar os comentários. Aí as pessoas podem mandar aí as observações, as dúvidas. Isso. Eu acho importante também termos determinados objetivos, né? Eu tinha o objetivo de correr 10 quilômetros e consegui fazer uma prova que foi muito prazerosa, com acompanhamento profissional, um preparo, né, para se evitar lesões, fortalecimento. Aí eu fui um pouco mais além, resolvi correr uma prova de 16 quilômetros e corri a corrida da Garoto, as 10 milhas da Garoto. E, como a gente gosta muito de viajar, nós optamos, então, por algo mais audacioso. Eu diria que foi a corrida mais encantadora da minha vida. Paris-Versalhes, quando nós saímos lá da Torre Eiffel e fomos parar na porta do Castelo de Versalhes. Eu acho que foi um momento incrível e a oportunidade de correr nos bosques onde os reis franceses passavam foi uma experiência fantástica também, né? E você tem metas também? Não podemos que a gente estava com os amigos queridos, né? Sim. Isso aí. Isso aí. Simone e Eduardo, que estão aqui também. Que nos ajudaram bastante aí. Bem-vindo aí a todos que entraram posteriormente. E, se quiserem fazer comentários, a gente também vai fazer a interatividade aqui, né? Agora, outro ponto que é importante, né, a questão do controle do sono. O quanto isso é importante. Eu que faço dormir e faço acordar, percebo o quanto isso faz bem para as pessoas quando bem anestesiadas de uma forma adequada, no nível, uma profundidade anestésica satisfatória para o que a pessoa precisa, né? O sono é uma ferramenta de renovação. Sim, sim. Eu, particularmente, tenho muita dificuldade em dormir, né? Hoje eu preciso muitas vezes de medicações para me ajudarem a desligar o cérebro, e isso é uma meta, né, que eu tenho de vida para eliminar esse problema da minha vida, mas eu já comecei a introduzir alguns
itens que são importantes e que Simone está aqui comigo, ela fica de olho na minha saúde também. Além de amiga médica que vive me dando dicas maravilhosas, ela fala, até 3 horas da tarde a gente toma o café. Depois disso, a cafeína vai interferir no sono. Então, a gente começou a chá terapia. Então, a gente toma um chazinho para ir já estabilizando ali o emocional, né? Que hoje em dia tá complicado, né? Pelas situações que a gente tem vivido. E os óleos essenciais, né? Eu ainda tenho dificuldade com meditação, mas isso também é algo que eu já estou conseguindo elaborar uma respiração boa quando tem alguém me guiando, né? Respira, inspira, segura 3, solta 6. Isso aí ajuda bastante também. A Alvânia falou também que só dorme com remédio, é uma luta, mas a gente vai vencer isso, Alvânia, com certeza. Mas existe também uma necessidade da higiene do sono, né? Nós temos que largar um pouco o celular antes de dormir, porque aquela telinha emite realmente uma luminosidade que nos desperta. É interessante, por que não escutarmos música, quem sabe até podcasts antes de dormir, concentrar em algum ponto específico para que a gente possa nos ajudar a entrar com muita tranquilidade nesse processo de descanso, para que a gente tenha um sono profundo, o sono REM, que seja encorajante, que seja revitalizante, né? Que a gente possa realmente... É muito difícil. Eu também, em função dos plantões, a gente perde algumas noites de sono, né? Mas é um grande desafio. E é um desafio que a gente acaba descobrindo maneiras de tratá-lo juntos, né? Como casal, eu acho que isso é muito importante. Quando a gente se vê com insônia durante a madrugada, uma coisa que tem nos ajudado bastante também, que depois nós vamos falar um pouco disso, é a questão da espiritualidade, né? A oração, tentar o controle da respiração e técnicas simples, né? Que a gente pode achar aí com profissionais competentes para isso, mas não só depender da medicação. Isso é um ponto que é um desafio constante que a gente tem que realmente lutar. É um desafio. Como a doutora Cláudia está aqui falando, essa vida agitada nos deixa muito ligados. É isso aí. É muito. É isso mesmo. É um processo de desligar a chave, né? E como a gente, às vezes, acorda, abre os olhos, na verdade, mas não acorda, que a gente demora um pouco para pegar no tranco, principalmente as pessoas que são mais vespertinas, né? Algumas que já são matutinas já acordam já com ligado em 220. Mas algumas pessoas também dependem de um certo tempo para despertar. É o mesmo formato de repouso, de pegar no sono. Então, a gente tem que se preparar para isso, né? E também, muita gente, com isso, a gente percebe que houve um aumento do consumo de vinho, de bebidas alcoólicas nesse momento da pandemia. Isso é uma questão também de conversarmos sobre os riscos e a responsabilidade de todos nós. Não adianta tomar a taça de vinho toda noite para que você durma em função da bebida alcoólica, mas isso tem que ser algo prazeroso, não é mesmo? Claro. Eu costumo dizer que tudo na vida é um equilíbrio, né? E quando a gente fala disso tudo que a gente está falando, a gente está em busca de um equilíbrio do corpo, da mente e do espírito. Então, é essa a nossa busca incessante. E aqui no Divando é isso que a gente prega cada dia, né? A espiritualidade, a preocupação com a saúde do corpo, da mente. Então, é muito importante a gente ter isso como meta. Queria mandar um beijo pro Tofinho, meu cunhado lindão, que está aqui com a gente. Já mandou aqui um oi. Te amo, lindão. Doutora Cláudia também, nossa oftalmologista. Agradecer pelas palavras que ela mandou aqui no inbox, né? E, na verdade, a intenção de estarmos juntos aqui, desse formato virtual, é sermos inspiradores de alguma forma. Nesse momento onde a gente liga a televisão e só vê
problemas, né, que Sim, recorde de internações e de óbitos, eu acredito que nós temos que lutar também pelas coisas positivas, lutar por aquilo que nos traz paz e felicidade. E sim, cada um sabe o seu contexto, cada um sabe o seu formato, cada um tem que aprender também a ser feliz à sua maneira. Cada um tem a sua forma de ser feliz. Alguns com sozinhos, certeza. outros em coletividade, mas atualmente a gente está, eu me entendo que nos manter aí mais afastados, né? Isso aí é importante, né? Do ponto de vista Exatamente. aí A Rita está desse falando aqui controle, que desde que ela perdeu. Só para falar do comentário que a Rita acabou de escrever aqui, que desde que ela perdeu o filho, ela sempre acordou à noite, demorava a dormir, e o que ajudou muito foi manter a tranquilidade, pensando que o sono viria na hora certa, a calma ajuda. É o que a gente acabou de falar, Rita, é isso mesmo, tem toda a razão. Obrigada aí pela contribuição. isso diz respeito também ao manejo do estresse, né? A gente ainda não conseguiu fazer a nossa meditação profissional. Eu até peguei um aplicativo fantástico de meditação, mas só foi eu conseguia me aprofundar, mas você não se adaptou muito bem. Não, Mas são fatores, às vezes, uma música, a própria oração, a espiritualidade, que vão realmente desencadear em nós a profundidade do controle do estresse, né? Eu queria que a sim. gente falasse um pouco agora sobre a importância da espiritualidade. Olha, eu digo que o que seria de mim sem a espiritualidade? Eu tive um exemplo muito grande de vida. Eu já fiz uma live, inclusive, com Vida em Movimento, lá do Sul, né, uma psicóloga, a gente conversou sobre isso, e a live tinha o mesmo tema, cuidando de quem cuida. Justamente por isso, né, que o cuidar ele é muito presente na minha vida. E a minha mãe, ela foi meu exemplo de mulher de fé, mulher de oração. E tem uma pessoa que está aqui na live, que é a Vanesca, e ela me disse uma vez que quando a minha mãe estava bem no finalzinho, ela entrou na minha casa com o Espírito Santo, que eu tenho até hoje, aqui na nossa casa, e ela falou para mim: não sei se você sabe a responsabilidade que você vai ter daqui para frente. A responsabilidade de orar pela sua família, que até então quem fazia isso com muita fé, com muita força, era minha mãe. E depois que eu a perdi, eu realmente percebi que eu tinha um escudo, que ela era um escudo muito grande de fé, de oração para mim e para todo mundo aqui de casa. E aí eu percebi, vou ter que assumir essas rédeas. E isso foi uma experiência maravilhosa, foi quando a gente mergulhou mesmo no servir, né? Eu digo que não a religião em si, mas a questão de estar em sintonia e ter uma intimidade profunda com o Senhor. Isso é maravilhoso. Então, eu converso com Ele. Então, a meditação que eu tenho hoje não é de ficar quietinha, mas é de conversar e escutar a voz dele. Então, ele guia, ele que me guia. Ele guia os meus passos. E eu falo que às vezes a pessoa precisa de oração, ela pede para eu rezar por ela. E eu falo, não, vamos rezar junto. A gente precisa ter esse momento profundo de oração. E ai de nós se não tivermos, né? Principalmente agora num mundo, num momento de tantas incertezas, que a gente precisa viver intensamente o hoje, como se não tivesse o amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer com a gente amanhã, né? Mas a gente acredita num Deus de milagre, a gente acredita numa vida muito melhor depois dessa aqui que a gente está vivendo. Então, a gente tem que viver o hoje, não se preocupar com as coisas que a gente fez anteriormente, nem com o futuro. O futuro ele vai acontecer. E quem nos guia para ele é justamente para quem a gente ora, para quem a gente pede, né? Elô tá aqui também, sabe, né? Quantas vezes a gente já orou junto, né, Elô? Riqueza, linda. É isso aí. Eu acho que a gente está tendo aqui mais interações aí, né?
a minha mãe escrevendo aí, ó, Tânia Guzmán, colunista, durmo orando pelos filhos. Isso. O quanto isso é importante, né? As mães que oram pelos filhos, os pais que oram pelos filhos, né? Mostrando aí a sua insignificância e mostrando que realmente nós não somos donos dos caminhos, né? Com 16 anos eu saí de casa Exatamente. para morar em Juiz de Fora, morar numa república, e no ano seguinte comecei uma faculdade, né, que realmente mudou a minha vida, a responsabilidade de um adolescente de 16 anos tendo que se ver em situações, a tomada de decisões, isso não é muito fácil, né? Isso vai dando para a gente um amadurecimento talvez muito rápido, né? E a gente passa por altos e baixos ao longo da vida, momentos que a gente se afasta mais da igreja, momentos que a gente percebe que é impossível ficar sem acreditar em algo muito mais poderoso, né, que a nossa própria vida, né? Para também aceitar os nuances e o que a vida nos oferece, né? E uma Sim. coisa importante realmente é a necessidade de dar o exemplo. Então, não adianta a gente mandar também os filhos, vai na missa, se a gente não vai na missa, se a gente não participa das atividades pastorais. Porque não é só ir na missa, porque agora a missa, na verdade, está sendo pelo Instagram e pelo YouTube da paróquia, né? O que realmente nos interessa são as atividades pastorais, que são inúmeras, né? E é com muito prazer e muita satisfação que a gente participa da Pastoral da Família, orientando a formação de alguns noivos, né? Que a gente chama de nossos noivinhos, né? E que todos se tornam amigos, se tornam pessoas que fazem parte das nossas vidas, né? E o exemplo que você deu em consagrar você ao Sagrado Coração de Jesus. Isso para a gente Ah, foi uma emoção muito grande também. sim, sim. Eu tenho uma ligação muito forte. Eu falo que o Sagrado Coração de Jesus é aquele que cuida da gente, né? O que teve o amor mais verdadeiro desse mundo, né? Que morreu por tantas coisas por nós. Então a gente precisa ter essa gratidão e falar dele para as pessoas, né? Independente da nossa religião, né? Falar dele para as pessoas e botar o joelho no chão e é isso. Eu tô lendo alguns comentários aqui, se você me permite. Claro. As pessoas falando, igual a Cris falando, que começou a correr e o médico notou muita melhora no histórico dela. Né? A senhora Rita dizendo gratidão ao médico e cristão Dr. Pablo, que encarna a missão de ser o médico humano que é. Lindo de ver isso. Maravilhoso. Fico mais orgulhosa ainda. O que seria de uma mãe que Obrigado. passa por traumas tão grandes como passei se não fosse a oração? Isso mesmo, Rita. Isso mesmo. A gente precisa ter ele como meta muito forte nas nossas vidas. Isso aí. E um ponto também que faz Camila linda parte, acabou de entrar. Te amo, lindona. um tema também que é muito importante, que está muito relacionado à proteção como um todo, corpo e mente, são os relacionamentos interpessoais, né? A conexão social, ela é essencial para a resiliência emocional, para a saúde em geral, porque a gente aprende também a aceitar o outro, né? A gente Sim, entende os desafios do dia a dia, as dificuldades, as limitações do outro. Então, tanto relacionamentos profissionais, relacionamentos fraternais e os familiares, né? As pessoas, talvez, acredito que as pessoas que amam, que vivem, né, em comunidade de um formato mais leve, realmente elas devem ser mais longevas, né? Porque realmente isso é muito bom amar. É muito bom quando a gente entende o que é o amor. E isso que a gente está fazendo aqui, na verdade, é uma forma de amar. Eu tenho que. Isso é muito notório e muito fácil, transparente para mim, dizer o quanto eu te amo. Que realmente você fez parte da minha vida em momentos fundamentais, cruciais.
E nos deu aí 3 lindas filhas, adultas, jovens, que só tem uma pena, né? Antigamente, elas comiam um lanchinho do McDonald's pela metade. Aí cresceram e passaram a comer o McLanche Feliz todo. Agora elas já dividem os meus vinhos. Pelo menos a Camila e a Celine, né? Sim. Então, realmente, elas vão crescendo e aí, poxa, a gente vai percebendo que nós fazemos parte de uma grande corrente, né? Fala pra gente aí um pouco Exatamente. sobre E essas assim, é motivo de bênçãos. muito orgulho, né? Olha, um dia na minha vida eu escutei que eu não ia ser mãe, né? Eu tive um diagnóstico errado aí e fiquei com isso na cabeça e quase que a pessoa estraga a minha vida, né? Mas eu tinha certeza que ia ser diferente, como foi. E hoje a gente tem 3 bênçãos maravilhosas, presentes de Deus. Como eu disse, né? Cada um com a sua característica, de um amor profundo e que a gente busca, né? A cada dia. Elas estão as 3 aqui escutando a gente, cheias de orgulho também, assim, por a gente ter conseguido essa família tão querida, assim, tão simples e que a gente consegue. Estou um pouco emocionada de falar sobre isso, mas enfim, é muita gratidão. Eu falo que o maior sentimento que eu tenho quando eu abro os olhos é de gratidão, né? Gratidão por tudo que a gente consegue. E esse momento agora tem nos feito mais reflexivos, né? Bem mais reflexivos. Aprendemos a valorizar as pequenas coisas, os pequenos detalhes, momentos que sejam curtos, mas que sejam momentos para serem aprofundados, né? Então, para tudo a gente faz uma oração, para tudo a gente invoca a presença de Deus nas nossas vidas. E assim, isso é maravilhoso. E eu queria voltar um pouco, falando em família, no cuidado, né? Porque ontem eu recebi uma ligação de uma amiga querida, muito preocupada com essa questão do Covid. Como fazer em casa, né? Igual teve a situação do marido estar acometido e ela com 2 crianças, sem saber o que fazer, enfim. Eu acho que a gente podia falar um pouco sobre isso também, mas antes de falar sobre isso, eu queria falar que é muito importante a gente ter o pensamento, quando a gente fala de cuidar de quem cuida, é a preocupação que a gente tem aqui em casa quando você vai chegar, né? E a gente sabe que você estava num ambiente cansativo, estressante, cheio de problemas, assim, né? De sofrimento, de dor, de perdas, né? Mesmo numa equipe eficiente, numa equipe onde existe uma sintonia, mas é um ambiente que precisa de muita resistência, muita resiliência. Então a gente se preocupa muito com essa sua chegada em casa, né? E como fazer com a roupa que vai entrar, então é direto para a ducha, e o que vai se alimentar, e a gente busca falar de coisas boas nas primeiras horas, quando tem problema não tem como esconder, mas a gente tenta fazer um ambiente, não a família margarina, né? Que isso não existe, não existe uma família margarina, aquela do comercial, mas uma família que busca uma sintonia, mesmo com 5 componentes totalmente diferentes. Então, esse ambiente 6, né? favorável, eu sempre falo isso com as amigas, né? Assim, a gente precisa ter um ambiente favorável, que a nossa casa tem que ser o melhor lugar do mundo. É isso aí, sem dúvida. E aqui também levando para esse lado a importância da família. Nós temos que fazer a nossa meia-culpa, as nossas análises pessoais, né? O quanto somos ou não presentes na vida das pessoas. E isso é um aprendizado contínuo. Eu não tenho 50, que eu sou muito mais jovem que você, né? Eu ainda estou aprendendo isso, né? Cuidar dos entes queridos, dar atenção, né? Aí a minha mãe reclama, não me liga, tal. Realmente, parece que filho
é mais descuidado com essas coisas, né? Felizmente, as minhas 3 filhas, eu espero que cuidem bem de mim. Mas eu venho tentando fazer o meu papel, pelo menos de estar presente na medida do possível, né? Já que vivemos nessa vida aí, às vezes a gente corre, corre, corre e sem saber, e sem muito sentido, né? E chega em casa e às vezes é difícil se desconectar. São necessárias algumas horas para que a gente perceba que o ambiente mudou. Mas isso tem que ser um esforço contínuo, né? Porque as pessoas que nós mais amamos, elas não podem ser as pessoas que vão receber a descarga negativa da da nossa vida exterior, né? E realmente faz parte da nossa resiliência de saber separar o joio do trigo. Nem sempre convivemos com pessoas que nós gostaríamos de conviver, isso em todos os ambientes profissionais, ambientes de fora da nossa casa, né? Mas isso aí é a necessidade do mundo, de saber viver em coletividade. E isso também é um aprendizado, porque é importante que a gente mostre para as pessoas, delicadamente, onde nós podemos melhorar e onde a pessoa também pode fazer de melhor, escolher aquilo que realmente vai fazer um ambiente mais equilibrado, mais dinâmico, mais amável, né? Porque realmente não tem como a gente. Doutora Cláudia falando aí, que eu já saí correndo do centro cirúrgico para prestigiar evento na escola. E as meninas, elas sabem disso, né? Que muitas vezes eu não estava presente durante todo o evento. Mas eu chegava no finalzinho, na hora da palma, e para gritar, uhul! É como se eu estivesse lá, fosse o primeiro a chegar, né? Mas a intensidade do momento é aquilo que parece que mais nos interessa. Então, não é o tempo, mas e sim a intensidade, né? Para que, como o Tiago está falando aqui, a família seja o nosso conforto. Isso, com certeza. E eu gosto muito de falar uma coisa também, que a pandemia tem me mostrado isso. Quando você fala, eu não dou muita atenção e tal, eu não gosto de rótulos. Eu não gosto que a gente coloque uma etiqueta e fale, eu sou assim e pronto. Não. A gente tem que valorizar as pequenas mudanças, né? Valorizar as características positivas das pessoas. E aí eu percebo em você, sim, esse cuidado em estar se preocupando com o bem-estar das pessoas, com os familiares, enfim. Isso eu também sou testemunha. Isso aí, eu acho que é um aprendizado, né? Os filhos nos ensinam também muitas coisas, né? E eu queria abrir aí, se alguém quiser participar dessa live, quiser trocar alguma ideia ao vivo aí, basta sair e entrar novamente, solicitar, que aqui a gente consegue fazer uma live de até 4 pessoas. E quiser deixar aí a sua mensagem, quiser compartilhar das suas experiências frente ao que nós falamos, né? E eu acho que é um aprendizado. Essa live para a gente aqui está sendo uma experiência ímpar. Vai virar depois um podcast, como eu já falei no início. Esse podcast as pessoas podem ouvir nos agregadores principais, no Spotify, no Deezer, no Google e na Apple Podcast, no Amazon Music, né? No SoundCloud. E podem também depois voltar aqui no IGTV, compartilhar essa live para os amigos, para que a gente possa difundir coisas positivas, difundir energias boas. Esse é o nosso momento, o momento de sermos felizes, ou pelo menos lutar para que o mundo seja feliz, porque tem muita coisa contra a gente, mas eu acredito que juntos nós vamos vencer. Com certeza. E o pensamento sempre positivo, eu acredito muito que ele emana, né, pensamentos positivos, sentimentos positivos, né?
Silmara está aqui falando, vocês são profissionais e pessoas, anjos. E a gente te ama, viu, Silmara? Você também é um anjo lindo nas nossas vidas. A Alvânia está falando que educou os filhos na presença de Deus. Hoje, tudo que vivo, dou graças a Deus. Amém. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, quando a gente está aqui se propondo a fazer uma live assim, de forma alguma para a gente se autopromover, o grande objetivo é a gente compartilhar nosso tempo, né, aqui com vocês, compartilhar as nossas experiências, falar um pouco sobre as angústias, as necessidades, né, que a gente possa ter novas oportunidades de estar falando sobre isso. Obrigada, dona Tânia, que bom que a senhora está aqui com a gente, eu também te amo, a gente também ama a senhora. E E a assim, o importância de intuito dizer foi um eu te estalo, amo, né? né, mãe? Essa live foi um estalo ontem à tarde. Eu também. Isso aí, tá vendo? Faz a declaração de novo para ela. Eu também. Parabéns pela mãe que você sempre foi para nós, né? É uma pessoa que merece realmente receber todo o nosso amor, de todo o exemplo que tem nos dado aí no alto dos seus 70 e poucos anos, né? Nem parece, tem Isso 70, aí. vai fazer agora aniversário, nós vamos cantar parabéns aí mais uma vez pelo Zoom, mas isso aí, logo, logo nós vamos fazer um grande encontro aí de toda a família. Isso. E eu falei que a minha mãe foi um exemplo de fé, Dona Tânia é nosso exemplo de força, de determinação, né, de coragem, de caridade. Fico muito feliz quando eu vejo as ações que ela faz e são exemplos para as nossas filhas. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Ô, Tiago, não der da Bárbara que ela está entrando só agora, não, que eu aposto que ela estava assistindo a live do seu celular também. E nós estamos caminhando aqui no final aí dessa conversa Sim. muito agradável, né? E logo, logo acho que a gente vai poder aí retomar em breve as atividades do novo mundo, porque nós nunca mais seremos os mesmos, né? Eu acho que as pessoas têm que aproveitar esse momento tão sofrido para muitos, para realmente repensar alguns pontos, onde o sentido da vida, onde quer chegar, né? E onde quer chegar como pessoa e também onde quer chegar geograficamente, né? Hoje nós estamos sentindo a falta de pegarmos aí a estrada, viajarmos para outros locais, conhecer novos povos, novas culturas, né? Eu sei que você está em abstinência, né? Do seu croissant de Paris. Foi uma experiência que nós vivemos, que mudou as nossas vidas em 1997, 98, recém-casados, fomos morar em Paris, num apartamento de 30 metros quadrados, mas que era realmente cheio de muito amor e muitas emoções. Vivemos lá muita coisa boa, né? Então, vamos falar alguma coisa relacionada a isso, já que a gente está aí também pronto para fazer aí as leituras, né? Aqui a Larissa falando que eu ia mandar um beijo a para ela nossa mãe agora. é muito amada e essencial nas nossas vidas, né? Com certeza. Amamos você. E aí, A fala para Mônica está mim, qual aqui o com a seu gente. próximo Que bom te destino? ver. Desculpa. Fala para Então, mim aqui, qual o seu próximo destino, assim que pudermos viajar? A gente está aqui só sonhando com viagem, né? Infelizmente, a gente está aí com as fronteiras todas fechadas. Mas um momento que a gente estava aqui junto esse final de semana, a gente sentiu muita vontade de estar. Onde quer que a gente esteja é sempre muito especial, né? Mas a gente vai estar em Roma, nós 5 juntos, se Deus quiser, e depois iremos velejar os dois pelos rios de Paris, pelos rios da França. Isso é um projeto aí de alugar o barco e pelas vias, né, dos rios franceses, um projeto de algumas décadas já que a gente vem estudando e com certeza nós vamos fazer isso de uma forma bem agradável, né? E vai render Se Deus quiser.
várias lives ao vivo de lá, se Deus quiser, né? Agora, para o local compartilhar a cada aí, momento. o próximo destino vai ser Muriaé. Muriaé, se Deus quiser. Titofim está aqui, a Mônica está aqui mandando um beijo, Diogo, nosso amigo querido da igreja, Aparecida, lá de Muriaé, dizendo que a live foi muito boa. Muito obrigada por você estar aqui. Mais uma vez, te amo, lindona. Bárbara, Tiago, Elismar. Gente, todo mundo que esteve, gente que doou um pouco do seu tempo, né? Que a gente tenha conseguido fazer essa uma horinha aí ficar especial para vocês. Eu peço que vocês se cuidem, né, Alvânia? Bora para Arraial. É um sonho de lugar também, né, Alvânia? Eu peço que, mediante todo o cenário que a gente está vivendo hoje, que vocês pensem, né, que precisam se cuidar das suas famílias, com atitudes de coerência, com atitudes responsáveis, pensando nas consequências dos seus atos. Então, isso tudo eu não poderia deixar de falar. Né? Fique em casa se você puder, e se você tiver que sair, saia com responsabilidade, cuidando do seu corpo, cuidando das pessoas que vão encontrar com você depois. Né? Eu gosto sempre de use a máscara, né, Tiago? Obrigado pela lembrança. É isso aí. Então, nós vamos fazer um tour. Muriaé, Arraial do Cabo, Macaé, Juiz de Fora, e tá todo mundo querendo que a gente vá visitar. Vamos lá. E Obrigada, agora, para comadre finalizar, Mônica. eu vou te desafiar aqui. Fala para mim um país, França, uma cidade, Paris, uma bebida, vinho, ah, um tipo de uva. Merlot. Merlot, olha! E seu prato predileto? Meu prato, eu tenho tantos pratos preferidos, mas eu gosto do seu macarrão com camarão. Tá certo. E agora eu vou falar os meus. O meu país, não tem jeito, é a França. Minha cidade é Paris. Minha bebida, vinho. Minha uva, eu diria Carmener. Carmener. Carmener, em função de toda a história dela ter, em 1850, ter sido devastada pela filoxera e agora, em 1994, ser redescoberta. É como se ela revivesse. Eu acho que isso é uma experiência, né? É uma história que mostra que tudo é possível, se renovar é possível. E um prato, eu diria que qualquer um que seja feito por você. Porque você põe Larissa... amor em tudo que faz. O tempero da nossa vida é você. Então, eu queria a todos que nos veem aí, um brinde. nós vamos fazer um brinde com um Carmener chileno, né, para que todos também possam ter a oportunidade de amar, de expressar esse amor, de sermos felizes. É isso que a gente deseja para vocês. Exatamente. Então, cuidem-se. Espera um pouquinho, a minha mãe está reclamando que o tempero dela também é bom. Uma delícia! A gente precisa desligar, senão o Instagram vai desligar a gente. É isso aí. Muito obrigada, então, muito obrigado convite. pela Fiquei muito presença de honrada vocês. E muito feliz de ter sido escolhida. Estaremos juntos sempre. Tchim, e obrigado pela presença de todos vocês aí. Brindamos juntos. Muito Um obrigada, beijo gente. para Feliz todo demais mundo. por todos vocês aqui. Tchau, mamãe. Beijos. Beijos, beijos, beijos. O vinho tá uma delícia. Que bom. Obrigada, Elismar. Boa noite, pessoal. Boa noite, lindos. Doutora Cláudia ficou com a gente o tempo todo. Elô, Larissa. Obrigada, gente. Muito obrigada. Até a próxima.